Também saudar os meus colegas de painel. E os tópicos que eu trouxe aqui para a gente conversar foram o papel da bioeletricidade na matriz elétrica brasileira. Eu vou conversar sobre o modelo atual de comercialização, a escolha entre o ACL e o ACR, que é feita tanto pelo gerador quanto pelo consumidor, o crescimento do mercado livre, o valor agregado pelos comercializadores e as conclusões e desafios. E aí eu apresento rapidamente a Energisa Comercializadora. Bom, a bioeletricidade é a terceira maior fonte de geração do país em capacidade instalada, ficando atrás da hidroeletricidade e da energia térmica de origem fóssil. Pelo plano decenal de 2024, a participação dessa fonte ela deve se manter estável até 2024, embora o potencial seja muito maior. A cana-de-açúcar, além do bagaço, ela também, portanto, tem um subsídio, que é um desconto não inferior a 50% na tarifa de uso do sistema de distribuição. Em termos setoriais, ela exibe uma complementariedade com a geração hídrica e eólica, que a gente pode ver 3 curvas, em que o somatório das 3 é praticamente constante. Além disso, ela reduz os custos de transmissão e perdas no sistema por se tratar de uma geração próxima ao consumo e ao centro de carga. E, por fim, a energia proveniente da bioeletricidade é oferecida em prazos contratuais mais curtos, quando a gente observa o mercado livre. Então, ela é mais adaptada às necessidades dos clientes menores. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais à frente, né? Também foi colocado pelo Daniel. Falando rapidamente aqui do modelo de comercialização, não é novidade para muitas pessoas, mas só para nivelar o conhecimento, um modelo que foi instituído com a Lei 10.848, com o Decreto 5163, ambos de 2004, ele teve como pilares garantir a expansão da oferta, atraindo o investimento com taxas aí atrativas para o investidor, a garantir a universalização, que é a oferta do serviço de energia elétrica para todos os cidadãos brasileiros, com a menor tarifa possível, que é a modicidade tarifária, e com respeito ao meio ambiente. Então, o modelo criou 2 ambientes de comercialização: ambiente de comercialização regulado, onde atuam as distribuidoras, os clientes cativos e geradores, e o ambiente de comercialização, contratação livre, onde atuam as comercializadoras, os clientes livres e especiais e também os geradores. Mas quem são os consumidores livres e especiais? Eles precisam atender a limites, a critérios de elegibilidade que se referem à demanda contratada. O consumidor livre ele deve ter uma demanda contratada superior a 3 mega, ele pode comprar de qualquer fonte. E o consumidor especial, ele deve comprar das chamadas fontes alternativas, que são eólica, solar, biomassa e as pequenas centrais hidrelétricas, as PCHs, e ele deve ter demanda contratada individualmente ou em grupo superior a 500 kW. Se ele comprar de fontes alternativas com até 30 mega de potência injetada, eles têm um desconto não inferior a 50% na TUG. Bom, qual é o objetivo do consumidor e do gerador? Ora, o consumidor ele deseja um ganho em relação à tarifa cativa. Então, a conta que ele vai fazer é muito simples. Ele compara a conta de luz dele no ambiente cativo com a conta que ele vai pagar no ambiente livre. E se ele puder, então, agregar aí o desconto na TUG e a própria questão social, por estar comprando uma energia limpa, ele vai ter um diferencial, que vai ser o caso da biomassa. O gerador o que ele quer? Bom, ele vai querer o oposto, né? Ele vai querer o investimento mais atrativo. Então, ele vai querer otimizar esse retorno do investimento e ele vai escolher, então, entre vender a energia dele no ACR, no ACL, ou vai fazer um mix entre o ACR e o ACL. E para isso ele vai levar em consideração o quê? Os preços praticados no ACR e no ACL e os prazos contratuais. Então, nesse dilema aí do consumidor, quais são os prós e contras, né? Ora, o ACR vai ter condições contratuais e tarifas regulados pela ANEEL, a tarifa vai depender do preço de compra com a distribuidora, é um risco-oportunidade coletivo, ele tem pouca ingerência, ele vai absorver o sobrecusto causado pelo repasse da sobrecontratação, porque a distribuidora ela pode se contratar até 5% a mais do seu requisito e repassa essa sobrecontratação para o consumidor. Também vão ser incidentes as bandeiras tarifárias, que são um sobrecusto na tarifa por conta de condições hidrológicas e do despacho térmico.
Por outro lado, é um ambiente mais seguro, ele não vai comprovar lastro contratual e vai ser menos afetado em momentos de escassez. No ambiente livre, as condições contratuais vão ser livremente pactuadas entre as partes, sobretudo nas questões de preço e prazo contratual. O risco-oportunidade individual, ele pode agregar serviços e customizar, vai poder usufruir do desconto na TUJ, se forem fontes alternativas, vai ter menos incidência de encargos e independência da bandeira tarifária, mas é como a gente fala, a liberdade, ela tem relação com a responsabilidade. Então, ele vai ter que comprovar um lastro contratual de 100%, ele tem que entender da regulamentação, ele tem que gerenciar o momento de renovar o seu contrato. E o gerador? Bom, o gerador no ACR vai ver contratos mais longos e oferecidos por um pool de distribuidores que, a princípio, vai ensejar um risco de crédito menor e vai favorecer o financiamento dos projetos. Por outro lado, também é uma alternativa mais sujeita à intervenção regulatória. Os preços tetos são determinados pelo governo, o preço final vai ser estabelecido pelo leilão regulado e pela demanda das distribuidoras. No ACL, as condições vão ser pactuadas entre as partes livremente, na medida em que os consumidores usufruem do desconto na TUJ, permite também que o preço dessa energia seja mais alto. Ele vai poder, o que a gente chama de operar, que é aproveitar os melhores momentos para vender essa energia, dado que existe uma volatilidade de preços grande. Então, ele vai conseguir colocar essa energia no preço em que vai ser mais vantajoso para ele. Por outro lado, os prazos são mais curtos, porque, isso é um ponto também colocado pelo Daniel, a visibilidade de mercado de um consumidor individual, principalmente quando você considera consumidores menores, é menor, né? Então, como é que bom, antes falando do papel das comercializadoras, o Mercado Livre teve um crescimento expressivo nos últimos anos, que foi fruto de uma combinação entre o aumento na tarifa cativa e uma redução no preço do livre, em função da crise econômica e da melhoria das condições hidrológicas. Houve um crescimento de 161% no número de agentes do Mercado Livre de dezembro de 2015 até junho de 2017. E a comercializadora? A comercializadora entra com dois papéis, um que é na gestão da energia e o outro na comercialização da energia. Na gestão da energia, a comercializadora ela vai ajudar em todo o trâmite, desde a análise do consumo ou geração, análise da regulamentação, análise financeira, que a gente comentou ainda há pouco, assessoria junto à distribuidora, a compra ou a venda da energia, se tratar de um consumidor ou de um gerador, adequação da medição, e a adesão à CCE, que em verde a gente mostra tudo que é antes, né? Aí começa a vida, ela vai fazer o quê? A gestão da carteira. Quanto que mediu, quanto que gerou, consumiu, vis-à-vis, quanto que foi contratado. E a representação na CCE, com cálculos de economia de energia, enfim, do que aconteceu em relação ao que se previa. E qual o papel de comercialização dessa energia? A comercializadora, ela é uma grande máquina de transformação, a gente pode pensar assim, porque ela compra no atacado e vende no varejo. Então, isso foi colocado também pelo Daniel, ela vai comprar de acordo com uma sazonalidade, uma flexibilidade, os submercados específicos do gerador, e como ela vai ter uma cadeia muito grande de contratos, tanto de compra quanto de venda, ela vai ser capaz de oferecer para o consumidor de acordo com as suas necessidades específicas. Ela vai ser um grande colchão de risco. Então, por exemplo, a energia da biomassa, que é uma energia sazonal, uma comercializadora é capaz de comprar essa energia e oferecer dentro do seu portfólio de contratos de venda para os clientes desde a energia flat, desde janeiro até dezembro. E em relação a isso, a gente pode comentar em relação às outras características também do contrato. Então, concluindo aqui, nós temos vários desafios, né, em relação à bioeletricidade. Ela apresenta benefícios sociais, ambientais e setoriais à economia, mas tem um potencial ainda pouco explorado. As suas características são bem ajustadas à oferta no Mercado Livre, que vem crescendo significativamente nos últimos anos. As comercializadoras desempenham um papel importante, tanto na gestão quanto na comercialização da energia. E para que o Mercado Livre continue crescendo, alguns desafios devem ser superados. E aí a gente fala de uma formação de preços robusta e crível,
para que a gente tenha uma facilitação no financiamento dos projetos voltados para o Mercado Livre. É necessário que o financiador entenda e reconheça as características específicas do Mercado Livre, principalmente em se tratando dos prazos contratuais. E, por fim, o aprimoramento do comercializador varejista. Eu acredito que o Rui vai comentar sobre isso, mas é necessário que, para que haja o crescimento do Mercado Livre, exista um organismo que coadune diversos consumidores, mas é preciso também que haja uma garantia em relação a riscos envolvendo o comercializador varejista. Por fim, a bioeletricidade representa uma das grandes alavancas para a expansão da geração por meio do Mercado Livre. Eu vou finalizar, pertenço ao Grupo Energisa, um grupo de 112 anos de atuação em todos os elos da cadeia da distribuição, e estou representando aqui a Energisa Comercializadora, que é a trading do Grupo Energisa em Energia Elétrica. Obrigada. Obrigado, parabéns, Sandra.